E aí, pessoal, tudo certinho? Estamos de volta aqui, né? Mais um estúdio com o autor. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 7, né? Que é o capítulo que trata de controle da administração pública. O tema de controle, eu vou ter que fechar, como eu sempre faço, né? Porque essa é uma combinação que a gente tem aqui. Se vocês quiserem mandar e-mail com dúvida, vocês mandam para estude.com.o.mateus, com TH, @editorajuspodium.com.br. Então, precisei desativar aí os comentários, mas vocês têm esse canal de comunicação pelo e-mail, tá bom? Hoje a gente vai analisar o capítulo 7, e esse capítulo 7 tem um pedaço que vai justificar uma boa conversa nossa, em virtude de uma decisão do Alexandre de Moraes, que está gerando muita repercussão, que foi a decisão que suspendeu a nomeação do dirigente da Polícia Federal, né, do Ramagem. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar num tema que vai conseguir chegar nesse caso concreto. Isso é bacana também, né, a gente trabalhar um pouquinho a teoria e conseguir aplicar em casos concretos do dia a dia, e esse é um caso que está gerando muita polêmica, tá? Então vamos lá. Eu estou no capítulo 7, quem estiver comigo está na página 401, e como eu disse a vocês, sempre digo, eu preciso travar os comentários. Vocês podem mandar mensagem para estude.com.mateus@editorasjuspodium.com.br e qualquer coisa que vocês precisem eu respondo por esse e-mail. Além disso, ao final da live eu vou deixar disponível um cupom de desconto para esse manual de direito administrativo, Mateus com TH maiúsculo 2020. Esse é um cupom que vai ficar válido uma horinha só, das 8 às 9 da noite de hoje, tá? E hoje a gente vai começar, então, a analisar o controle da administração. Como eu te falei, a gente está na página 401, e aí ela faz uma introdução explicando, né, do controle, a 402 também. A 403 em diante começa a tratar da classificação do controle quando ele é efetivado sobre a atuação administrativa, né? Então, divide primeiro a classificação quanto à natureza do órgão controlador, e aí nós temos o controle legislativo, o controle judicial e o controle administrativo. Então, a gente vai analisar cada um deles daqui a pouquinho. A administração é controlada pela própria administração, é controlada pelo Poder Judiciário e também é controlada pelo Poder Legislativo, né? Inclusive com auxílio do Tribunal de Contas. Depois, ele, na 405, vai tratar do âmbito de atuação e fala do controle por subordinação ou por vinculação. Essa é uma classificação legal da página 405, essa cai mais em prova do que a anterior. Ela traz pra gente uma classificação que vale somente para o controle feito pela própria administração. Então, quando a própria administração pública faz o controle dos seus atos, esse controle ele pode ser por subordinação, que é um controle hierárquico, ou ele pode ser por vinculação, que é um controle que decorre da tutela administrativa e que não há hierarquia, né? Então, o controle por subordinação é aquele controle que ocorre internamente entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica, é um controle que decorre do poder hierárquico, decorre da hierarquia. O controle por vinculação, ele em regra ocorre entre as entidades da administração direta, sobre os entes da administração direta, né, sobre os entes da administração indireta, a tutela administrativa, a supervisão ministerial. Nesse caso não há vínculo hierárquico entre pessoas jurídicas, né? Depois, a letra D diferencia quanto à natureza no controle de legalidade e o controle de mérito. A gente vai entrar nesse tema mais adiante quando vou falar de controle judicial, mas obviamente o controle de legalidade significa verificar se a atuação administrativa está em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo, não só a lei, mas os princípios constitucionais, o direito. E o controle de mérito, ele incide sobre atos válidos. Esse controle de mérito não visa a retirar o ato em virtude de uma ilegalidade, mas sim em razão de critérios de oportunidade e conveniência, né? Então, o controle de mérito incide sobre atos válidos, quando a administração então vai analisar se esse ato válido é oportuno e conveniente, se deve se manter esse ato válido, se existe
interesse público na manutenção desse ato. Esse é o controle de mérito, né? Também o controle pode ser prévio ou posterior, de ofício ou provocado, tudo na página 407. Isso é simples. Daí, a gente entra ainda na página 407 no controle administrativo. A gente vai pular aqui uns aspectos mais simples, né? Como fiscalização, supervisão ministerial. Mas vamos lá. Primeiro, página 410, no item 4.1, ele fala da provocação da administração pública. Então é importante a gente lembrar que o controle administrativo pode ser provocado ou de ofício. O direito de provocar a administração a gente chama de direito de petição. Esse tem base constitucional. O artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, regulamenta que são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, qualquer cidadão pode peticionar aos órgãos públicos requerendo o controle acerca de atos da administração, para fins de anulação, revogação, enfim. Também é possível que não haja provocação. Nessa página 410, o livro diferencia a representação de reclamação. Isso é interessante, tá? A representação ocorre quando o peticionante visa anular um ato que viola o interesse público. E na reclamação, não. Ele quer anular um ato que viola o interesse dele. Então, enquanto na reclamação ele se sente lesado pelo ato e ele quer anular o ato porque o ato viola o interesse dele, na representação ele pretende anular o ato porque o ato viola o interesse público. Então ele atua representando a sociedade, né? Então, uma impugnação de edital de licitação. Se o sujeito é licitante, a natureza jurídica é de reclamação. Se ele não é licitante, ele é um terceiro que está vislumbrando uma ilegalidade, essa impugnação terá natureza jurídica de representação, né? Então, representação, interesse da sociedade, reclamação, interesse próprio, tá? Isso é interessante. Daí a gente vai tratar um pouco de recurso administrativo, e aí tem um ponto importante na página 412, que diferencia o recurso próprio do recurso impróprio, tá? O recurso hierárquico próprio é aquele que decorre da hierarquia. Então ele é um recurso propriamente hierárquico. Então ele se manifesta, ele é interposto entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Entre os órgãos e agentes dessa pessoa jurídica existe a manifestação desse poder hierárquico. Então esse recurso vai ser um recurso hierárquico. E aí a gente chama de próprio. O recurso hierárquico impróprio é aquele que não é hierárquico, né? Na verdade é um recurso administrativo que decorre da tutela, da supervisão ministerial. Então, quando uma decisão de uma autarquia, por exemplo, uma decisão do INSS, e você recorre para a União, esse recurso é um recurso administrativo que decorre da vinculação, da tutela, que não é hierárquica, que existe entre os entes da administração direta e indireta. Então, esse a gente chama de recurso hierárquico impróprio. Impróprio, repito, não há hierarquia, existe a tutela, a vinculação chancelando a interposição desse recurso. Daí, a página 412, 413 traz alguns órgãos de controle, dê uma lida, né? Aí tem aqui algumas regras do CNJ, isso costuma cair nos concursos mais voltados para a magistratura. E aí a gente parte para o controle legislativo. Ainda não chegamos no judicial, que é o que vai gerar polêmica para a gente aqui, né? Não tem polêmica, que eu travei todo mundo de falar, então é só eu mesmo falando, não tem muita polêmica. Mas vamos lá. O controle legislativo, estou na página 415, me acompanha aí. Esse controle legislativo nós vamos dividir em dois grupos. Nós temos o controle parlamentar direto, que é o controle feito pelo próprio parlamento, pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, né? E esse controle parlamentar direto, ele fica espraiado no texto constitucional. Além do controle parlamentar direto, nós temos o controle que é exercido com auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não integra a estrutura do Legislativo, mas é órgão auxiliar do Poder Legislativo e atua nessa função de controle, tá? Então, para começar, o controle parlamentar direto você encontra em diversos dispositivos constitucionais
Eu coloquei aqui 7 exemplos nas páginas 415 e 416. Então, por exemplo, o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso é o controle parlamentar direto, é um Congresso Nacional. Somente o Congresso pode autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, o Congresso Nacional autoriza a saída do presidente da República do país. Também o Congresso Nacional pode suspender os atos normativos que exorbitem, extrapolam o poder regulamentar, né? Quando, ao invés de expedir um regulamento com matéria de decreto mesmo, ele trata de lei, né, matéria de lei, o Congresso Nacional pode sustar esse ato normativo que exorbita o poder regulamentar. O Congresso é responsável por julgar as contas do presidente da República. Esse é um tema que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas o Senado Federal julga o presidente da República e os vice em crime de responsabilidade, assim como os ministros quando estiverem em crimes de natureza conexa, né? Criação de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, sustação de contratos pelo Congresso Nacional. Então a gente encontra em vários dispositivos da Constituição exemplos do controle parlamentar direto, né? É o controle que se manifesta sobre o poder da administração pública, o poder executivo, pelo poder legislativo, pelo próprio parlamento. Eu lembro que o nosso sistema de separação de poderes, ou melhor, de tripartição de poderes, ele não enxerga uma separação absoluta, mas sim um sistema de freios e contrapesos. E aí, esse sistema de freios e contrapesos permite que um poder controle as atividades do outro poder, né? É exatamente essa ideia dos freios e contrapesos, um poder controlando as atividades do outro poder, isso é permitido, né? Então, além do controle parlamentar direto, o controle parlamentar pode ser exercido com auxílio do Tribunal de Contas. O controle feito pelo Legislativo, ele é sempre um controle externo, porque é de um poder sobre o outro. Então, o poder legislativo controlando os atos da administração pública. Nesse caso, é possível também que o controle seja exercido com auxílio do Tribunal de Contas. A página 417, a 416 vai explicando um pouquinho a formação do Tribunal de Contas. Para as provas de administrativa, a 417 cai bastante, a outra menos, tá? A 417 ela trata das atribuições do TCU que estão regulamentadas no artigo 71 da Constituição Federal, tá? Então, esse artigo 71 da Constituição traz várias atividades inerentes à atuação do Tribunal de Contas, e eu queria destacar algumas, não vou tratar de todas da página 417, queria ir trabalhando algumas. Primeiro, A e B. A e B tratam de 2 pontos importantes. Primeiro, compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores de dinheiros públicos. Então, cabe ao Tribunal de Contas efetivar o julgamento das contas dos administradores de dinheiro público. Aqueles que atuam com dinheiro público terão as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Todo mundo que atua com dinheiro público tem as contas julgadas pelo Tribunal de Contas, com exceção do presidente da República. Gente, a minha mulher acabou de fazer uma compra no cartão de crédito aqui de um valor altíssimo. Acabou de aparecer assim na tela, eu voltei. Aí eu fingi que não vi, né? Mas eu me perdi até na análise que eu estava fazendo para poder ver em que loja tinha sido essa compra. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos voltar aqui rapidinho. O que eu disse foi... o Tribunal de Contas julga as contas de todos os administradores de verbas públicas, com exceção do presidente. Não vou falar do presidente da República agora, não. Primeiro, quando eu falo de administradores de verbas públicas, eu estou falando de qualquer dirigente de entidades da administração pública e também dos dirigentes das entidades do terceiro setor. Todo mundo que atua com dinheiro público tem as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, tá? Então, OS, OCIPs, entidades que não integram a administração pública, qualquer entidade, ainda que seja uma entidade privada, que atua com dinheiro público, tem as suas contas julgadas pelo
Tribunal de Contas, tá? Então as contas desses administradores, a lei ainda diz expressamente, contas dos administradores, é a Constituição, né? E demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, incluídas qualquer entidade. A ideia é buscar evitar o prejuízo à administração. Mas aí eu volto para a letra A, porque eu pulei ela. A letra A fala do presidente da República, já que eu lhe disse na letra B que todos os administradores de verbas públicas têm as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, salvo as contas do presidente da República. Por quê? Porque em relação às contas do presidente da República, a letra A diz, o Tribunal de Contas aprecia as contas do presidente da República. Depois de apreciar, encaminha essas contas para o Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República, tá? Então, não cabe ao Tribunal de Contas, ele vai apreciar as contas, vai emitir um parecer opinativo e não vinculante acerca das contas do presidente, e esse parecer é encaminhado para o Congresso Nacional. As contas do presidente da República serão julgadas pelo controle parlamentar direto, ou seja, é o Congresso Nacional quem tem legitimidade para julgar as contas do presidente da República, tá? Após a emissão de um parecer pelo Tribunal de Contas. Beleza. Tem um detalhe interessante aqui que está na súmula 347 do STF, ainda na página 417, ainda na letra B lá. Lembrando que o Tribunal de Contas pode incidentalmente declarar inconstitucionalidade de leis. Então, no exercício das suas atividades, eu vou repetir, súmula 347 do STF, quem está me acompanhando pelo livro, a gente está na página 417, e eu estou aqui no ponto B, né? Desse ponto B, fala que a súmula 347 do STF regulamenta essa possibilidade do Tribunal de Contas de declarar a inconstitucionalidade de leis. Claro, incidentalmente, né? Não é controle concentrado de constitucionalidade, obviamente. Daí, tem outro ponto que eu queria, pula aí para 418, eu disse que eu ia tratar só de alguns aspectos. A letra H, na página 418, ela trata da aplicação de multa, tá? Então, é importante lembrar que as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas têm natureza de título executivo, obviamente, título executivo extrajudicial, tá? Então, o Tribunal de Contas, ele tem legitimidade para determinar a aplicação de multa, e essa multa tem natureza de título executivo extrajudicial. Se o TCU aplica uma multa, quem executa? A AGU, né? Advocacia da União. Então, é uma multa que vai ser executada judicialmente, mas ela tem natureza de título executivo. Daí, a gente vai aqui para um ponto importante, que é os contratos. Deixa eu ver onde é que eu encontro isso aqui. Aqui. Não pode efetivar a sustação de contratos. Na linha J, na letra J. O Tribunal de Contas não pode efetivar a sustação de contratos administrativos. Está no artigo 71, parágrafo 1º, tá? Então, o 71, parágrafo 1º e o 2º diz que, verificada a ilegalidade de um contrato, cabe ao Tribunal de Contas emitir um parecer e encaminhar para o Congresso Nacional. Compete ao Congresso Nacional determinar a sustação desse contrato. Então, é o Congresso Nacional quem vai determinar a sustação desse contrato, tá? Ele determina a sustação do contrato, mas se o Congresso Nacional nada fizer no prazo de 90 dias, o Tribunal de Contas irá decidir a respeito. Ainda assim, se entende que ele não pode sustar, mas ele poderá provocar o Congresso para que ele atue. O último ponto, talvez o mais importante da aula, é o controle judicial, tá? Pessoal, eu vou lembrar que a live vai ficar salva aqui por 24 horas e todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube. Só o capítulo 1 que não. Mas todos os outros estão lá no canal do YouTube, Professor Matheus Carvalho. Todas os estúdios, as lives do Estúdio com Autor estão lá nessa página do YouTube, tá? Então, vocês podem acessar a qualquer momento. Lembrando que ao final da live a gente vai ter um desconto bem bacana, Mateus 2020, é o cupom que vai valer até as 9 horas da noite de hoje, tá? Eu vou colocar na minha rede social. E eu tenho um cupom só para vocês que estão assistindo aqui comigo essa live. O cupom é Mateus 10. Eu coloquei esse cupom no meu Telegram também, tá? Então, pro pessoal do Telegram e para vocês aqui,
é um cupom para o meu curso do Aprenda. aprenda.com.br/Matheus Carvalho. Tem uma isolada completíssima de direito administrativo começando do zero. E você coloca um cupom Matheus com TH maiúsculo 10 e aí você ganha um desconto. aprenda.com.br/Matheus Carvalho. Vamos falar de controle judicial. A página 419 começa tratando da diferença entre o sistema inglês e o sistema francês, né? Ou seja, o sistema de jurisdição única e o sistema de contencioso administrativo. Isso a gente aprendeu já lá na primeira aula, então aqui eu não vou repetir a matéria. O que me interessa aqui é conversar, e aí depois eu venho trabalhando cada uma das ações judiciais, né? Mandado de segurança de todas é a mais importante. Inclusive na página 424 eu falo da teoria da encampação e eu coloco para vocês um QR Code. Esse QR Code explica direitinho a teoria da encampação, embora eu já esteja explicado aqui. E agora é simulado o tema, né? Porque a gente tem a súmula 628 do STJ que trata dessa teoria da encampação, explicando o que ela é. Só rapidamente, eu lembro a vocês que a teoria da encampação ocorre todas as vezes que o mandado de segurança é impetrado em face da autoridade coatora errada. Então, quando o autor do mandado de segurança, o impetrante, ele erra a autoridade coatora, como essa autoridade coatora não é ré, é possível que se dê andamento ao mandado de segurança mesmo diante do erro na autoridade coatora, tá? Então errou a autoridade coatora, mas ainda assim ele poderá se valer da teoria da encampação. Para isso, 3 requisitos. Primeiro, a autoridade hierárquica, a autoridade que foi apontada como coatora, ela tem que ser de nível hierárquico superior àquela que seria a coatora. É porque ela está avocando para ela o direito de prestar informações. Então o primeiro ponto é esse. Você indicou uma autoridade que é de hierarquia superior à autoridade que seria a correta. Segundo, essa autoridade que você indicou, ela não se limita a alegar a ilegitimidade dela. Ela alega a ilegitimidade, mas ela também presta informações, porque as informações dela serão aproveitadas. Então ela precisa prestar informações. E terceiro, esse erro em relação à autoridade coatora não pode alterar a competência jurisdicional, né? Então, se você impetrou um mandado de segurança contra um ato de ministro de Estado e você, na verdade, apontou o presidente da República, o presidente pode ter prestado as informações, ele tem nível hierárquico superior, mas aqui não dá. Porque se a autoridade coatora fosse o ministro, a competência seria do STJ, e colocando o presidente como autoridade coatora, a competência passa a ser do STF. E aí, pessoal, trata-se de competência funcional e improrrogável, né? Então, nesse caso, não tem como se valer da teoria da encampação. Tá? Tudo isso na súmula 628 do STJ, tá? Daí, se explica um pouquinho sobre o mandado de segurança, né? Depois a gente vai falar sobre habeas data, lembrando que o habeas data é cabível quando o sujeito quer obter informações acerca da pessoa dele, não informações do interesse dele. Se ele quiser informações do interesse dele, mandado de segurança. A ideia é que ele quer obter informações acerca da pessoa que constam em um registro público, ou dele, ou do decúgio, se ele for um sucessor. Mas ele quer obter informações de pessoa, da pessoa dele, que constam nesse registro, ou ele quer obter, ou retificar, ou acrescentar, né? Tem um outro detalhe importante. Ele não quer certidão. Direito à certidão é amparado por mandado de segurança. Ele quer ter o conteúdo da informação mesmo. Ele não quer uma certidão, não, tá? Ele quer saber o que está escrito ali. Ele quer somente que seja dito o que é que está escrito ali acerca da pessoa dele. Ou que se conserte, ou que se acrescente. Daí vem ação civil pública, mandado de injunção. E aí eu cheguei talvez no ponto mais importante, que é a anulação. Não, eu pulei esse tema. Vamos voltar um pouquinho para o controle judicial, porque eu queria conversar justamente acerca dos limites desse controle judicial, tá? Então, o controle, eu estou aqui no iniciozinho da página 419, e o controle judicial, ele só pode ser provocado, o judiciário no Brasil é inerte, não atua de ofício, né? E
Esse controle judicial, ele diz respeito à legalidade dos atos e não ao mérito. O Poder Judiciário, ele não tem legitimidade para analisar o mérito dos atos administrativos, tá? Então, a princípio, quando a gente fala de propositura de ações judiciais, essas ações sempre irão analisar a legalidade desses atos, nunca o mérito dos atos administrativos. Então, é importante a gente entender que quando se trata de atos administrativos válidos, eu posso analisar o mérito somente na via administrativa. Quando se trata de um ato inválido, cabe ao judiciário determinar a anulação desse ato, tá? Eu vou abrir um parêntese no livro, depois eu vou falar dessa parte aprofundada aqui que é interessante, mas eu vou abrir um parêntese para colocar isso no dia de hoje, né, no dia dessa semana. Na semana passada, o Alexandre de Moraes, ele anulou, né, suspendeu, porque foi uma decisão liminar, a nomeação do dirigente da Polícia Federal. Teoricamente, a gente sabe que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, para exonerar servidores comissionados, não há necessidade, e nomear, não há necessidade sequer de motivação desse ato, né? É um ato livre inclusive de motivação, é um ato administrativo discricionário, no qual cabe ao presidente da República ou à autoridade a qual ele delegar essa função a legitimação para atuar independentemente de motivação. Preste atenção que atos discricionários não são atos arbitrários. Então a discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. Ainda que o ato administrativo seja discricionário, alguns elementos são vinculados, né? A competência, a finalidade e a forma. A alegação do Alexandre de Moraes é que ele tinha provas suficientes para justificar o vício no elemento finalidade. Como a finalidade é sempre vinculada, mesmo nos atos discricionários, o elemento finalidade é um elemento vinculado, então ele alega que o vício de finalidade estava presente nesse ato, porque ele alega, repito, a análise aqui não é política, eu não sou cientista político, a gente está fazendo uma análise jurídica, ele alega, repito, ele alegou, né, repito, que havia indícios de desvio de finalidade, como era uma decisão liminar, havia um fumus boniuris que justificasse o desvio de finalidade e anular esse ato. Então, ele não pode nomear o dirigente da Polícia Federal porque ele quer interferir em investigação, ele tem que nomear porque atende ao interesse público. Esse desvio de finalidade justifica a nulidade de atos, inclusive pelo judiciário. Não houve nulidade porque a decisão foi liminar, mas já houve a suspensão desse ato pelo judiciário e ele decorreu de uma análise de legalidade do ato, tá? Eu não estou lhe dizendo que existe a ilegalidade, eu estou lhe dizendo que a alegação foi a ilegalidade, ok? Mesmo porque eu não tenho acesso aos autos para lhe dizer com calma. Aqui tem um aspecto interessante, que é um julgado do STF que vem sendo reiterado, que diz respeito ao fato consumado. São os atos perfeitos, válidos e eficazes que produzem efeitos e depois se aplica a teoria do fato consumado, porque o ato já começou a produzir efeitos. Só tem um problema. E eu botei no finalzinho do julgado, da página 432, um julgado do STJ, que diz: a teoria do fato consumado não pode ser aplicada para consolidar a remoção de servidor público destinado a acompanhamento de cônjuge, em hipótese que não se adequa à legalidade estrita, ainda que a situação tenha perdurado por vários anos em decisão liminar. Ou seja, pedir a remoção, o juiz concedeu liminarmente, depois na decisão final disse, não cabia, volta, não há fato consumado em face da decisão liminar, ilegal. Tranquilo? Ótimo, era isso que eu queria dizer acerca dessa parte. Próxima aula, o tema que vocês mais amam é o capítulo 8, que trata de licitações. Tema grande, né? E a gente vai trabalhar os pontos principais na próxima quarta-feira, às 19 horas, como a gente tem sempre feito, tá bom? Agora eu vou disponibilizar um cupom para vocês, Mateus com TH 2020, para vocês adquirirem um livro. Esse cupom só vale até às 21 horas, eu vou colocar no feed. E eu não vou colocar no feed o cupom para minha isolada. Se tiver interesse na minha isolada super completa e atualizada de administrativo, você vai entrar em aprenda.com.br/Mateus Carvalho e vai colocar o cupom Mateus10, Mateus com TH. Tranquilo?
Até a próxima quarta, pessoal!